A gente vai dar continuidade a debater o tema sobre a morte do Genivaldo de Jesus Santos, que morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda após ser colocado por agentes da Polícia Rodoviária Federal no porta-malas da viatura e, em seguida, jogaram bomba de gás lacrimogênio. Realmente, até o momento, todos estamos em choque, né? O Brasil, o mundo, nós estamos ainda em choque por conta desse lamentável, esse ato criminoso. A gente vai conversar nesse momento sobre esse assunto com Adilson Paz de Souza, que é tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Adilson, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco e todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer estar aqui. Prazer é o nosso em recebê-lo, Adilson. Bom, eu vou começar com você, Adilson, sobre a questão da formação desses policiais, né? E a gente viu, né, enfim, saiu pela imprensa várias reportagens sobre o curso de formação de policiais rodoviários federais, né? Esse curso eliminou a disciplina sobre direitos humanos e tem só 4 horas de aulas presenciais sobre o uso diferenciado da força. Eu queria que você falasse sobre, inicialmente, a sua análise inicial a respeito deste crime e também sobre o fato de não ter mais aulas sobre direitos humanos na formação desses policiais. Marilu, a coisa é para além de não ter a disciplina ou ter pouca carga horária. Isso já foi observado nas polícias militares, a questão da baixa carga horária relativa a direitos humanos, mas pior que isso é a qualidade do ensino. Ninguém na sociedade sabe como esses policiais são formados. Ninguém na sociedade tem acesso aos currículos. Isso não é de hoje. O que acontecia nas polícias militares acontece com outros órgãos da segurança pública. E isso acontece com a Polícia Rodoviária Federal. Isso é uma orientação. Isso é uma orientação política. Isso é a persistência de um modelo de hipermilitarização dos órgãos da administração pública, em todos os seus níveis. Eu acho que isso é a consequência também de uma cadeia de omissões, Marilu. Eu gostaria muito de abordar esse fato hoje, esse viés hoje. Há uma cadeia de omissões que permitem que esse ato bárbaro aconteça, se é que já não aconteceu outra vez. Né? Com a naturalidade como foi feito, ninguém pode descartar a hipótese que isso não tenha acontecido outra vez. Exato, e essa omissão, vamos agora falar sobre onde é que está a raiz, né, Adilson, em relação a essas omissões que permitem esse ato bárbaro, e como você bem disse, outros fatos devem ter acontecido aqui. No caso do Genivaldo, justamente familiares estavam ali filmando esse ato bárbaro, né, enfim, vamos falar dessas omissões, qual que é a raiz? Marilu, um ato bárbaro dessa natureza, a naturalidade como esses agentes atuaram, mostra que não era novidade o que estava acontecendo. Era algo já com que eles se acostumaram a fazer. O comportamento deles indica uma rotina. Talvez não com esses policiais que erraram, entre aspas, erraram na dose e mataram o Genivaldo. Mas talvez eles tenham já presenciado outros atos dessa natureza com outras equipes que não resultou em morte. Tragédia, não são tragédias, barbaridades desse tipo não acontecem da noite para o dia. Eu sempre falo que existe uma escalada de violência. A violência, a tragédia, a barbárie, ela dá sinais. Acontece que esses sinais não são interpretados ou por incompetência ou por conivência. Então nós temos uma sucessão escalonada de atos de violações de direitos humanos. Até que chega numa barbárie dessa que não tem como esconder mais, e graças a Deus, hoje em dia, com a profusão de câmeras, com celulares, etc., a transparência é assegurada por isso, e não pelos órgãos públicos. Essas desgraças, essas barbáries vêm a público,
E aí os órgãos públicos fingem que atuam. Notas de repúdio aqui, promessas de atuações ali. Então, nós temos, desde a redemocratização, eu vou insistir nesse ponto, Marilu, o artigo 144 da Constituição Federal é uma caixa de surpresa. Ninguém sabe como os policiais, os agentes de segurança pública inseridos no 144 da Constituição Federal são formados. E ninguém se interessou em promover a transparência necessária para que a sociedade pudesse ou ainda possa acompanhar essa formação. Dorme-se em berço esplêndido. Os órgãos de controle da administração pública, quer do próprio Poder Executivo, nada fazem. Ou então emitem notas de imprensa ou comunicados públicos, ou até praticam alguns atos que, na verdade, são pseudos atos que visem uma transparência. O Ministério Público é omisso. Ele não atua no controle externo da atividade policial. Não atua. E com ele, o judiciário abençoa os atos praticados pelas polícias. Raros são os atos que se transformam em punição. Raros são os processos que andam de uma maneira célere. Então, e aí, Marilu, nós temos que tocar no dedo, desculpe, na ferida da imprensa. Boa parte da imprensa só noticia violações de direitos humanos quando acontecem essas tragédias. Quando acontecem violações, entre aspas, de menor grau, é como se tivesse naturalizado que é assim mesmo. Não dá nem nota de rodapé. Então, toda essa cadeia de omissão cria um ambiente perfeito para que as pessoas se sintam estimuladas a fazer o que fazem. E nós tivemos um Genivaldo morto, com certeza tivemos outros, e com toda certeza teremos outros. E Adilson, a gente viu, né, que circulou aí pelas redes sociais, inclusive a gente teve a oportunidade, inclusive, de trocar mensagens a respeito de um vídeo, né, em que um agente da Polícia Rodoviária Federal descreve aos alunos a prática de uma tortura durante uma aula para concurseiros de carreiras policiais, né, e o agente, eu vi no UOL, o agente Ronaldo Bandeira conta como teria colocado um preso numa viatura e o deixado, entre aspas, mansinho, com uma rajada de spray de pimenta, depois fechando o compartimento em seguida, né? O método, a gente, né, viu agora o que aconteceu com o Genivaldo, e depois, segundo o próprio Bandeira, né, o Ronaldo Bandeira, esse agente disse que a cena descrita foi um exemplo fictício, entre aspas, e que ele nunca praticou e classificou a fala como uma brincadeira infeliz de sala de aula. Como é que você viu também esse episódio e esse vídeo que circulou, enfim, as pessoas chocadas também, em decorrência do que aconteceu com o Genivaldo, a gente viu um vídeo desses. Como é que você viu isso? Foi fictício? Enfim, a sua análise a respeito disso. Marilu, o que aconteceu com o Genivaldo prova que não há ficção nenhuma. Eu volto a falar, esses policiais atuaram com uma naturalidade tamanha que permitiram com que eles fossem... Como é que posso usar uma palavra, Marilu? Como eles não tivessem a precaução necessária, errassem na dose e matassem o Genivaldo. Talvez a intenção fosse, entre aspas, amansar o Genivaldo, como eles aprenderam. Eles erraram na dose e mataram o Genivaldo. Embora eles praticaram um crime doloso, eles tiveram a intenção e assumiram o risco de produzir o resultado. Marilu, você acha que uma aula dessa natureza, ninguém além dos alunos da sala de aula sabia? Por isso que eu falo, Marilu, existe uma cadeia de omissão, que na verdade, há um autor americano que diz que a administração sabe da existência de uma subcultura, mas finge desconhecer. Porque no fundo concorda e entende que essa é uma medida prática para que os policiais, os agentes de segurança atuem em prol de uma determinada segurança pública, que ninguém sabe o que é essa segurança, que isso não traz segurança, né? E aí é a comprovação de que nós temos o famoso currículo oculto, ou o currículo de corredor, ou o currículo cultural, ou a subcultura, como queira chamar, que são essas normas, essa forma de agir que são ensinadas
nessa causou surpresa para mim, até em sala de aula, embora não na instituição, nos cursinhos de formação. Detalhe, cursinhos preparatórios para ingresso, ou seja, para você conseguir ser um bom policial e ingressar na carreira, você tem que agir assim. É um ritual de passagem, é um pré-requisito para a aceitação e a formação do guerreiro. Então, enquanto nós não tivermos coragem, e as autoridades e a imprensa, coragem de tocar o dedo na ferida e cobrar resultado, e querer saber, exigir transparência, mais genivaldos acontecerão. O que aconteceu é uma realidade. Já tem notícias de aulas de cursinho preparatório da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ensinando como exterminar pessoas. Quer dizer, não é nem um fato isolado e nem uma teoria. É uma realidade. É isso. Exato, isso você já tinha comprovado em sua tese, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho de pesquisa, que vai justamente, a gente vai entender o que está acontecendo também com base nesse teu trabalho. Eu queria que você falasse sobre ele, Adilson, para quem ainda não conhece. Marilu, eu procurei no doutorado entender, pelo viés da psicologia, as determinantes de natureza institucional, subjetiva e social que podem contribuir para que o policial tenha uma atitude, adote uma atitude de extermínio de pessoas. O vídeo do Genivaldo é a comprovação, infelizmente, é a comprovação de que o que consta na tese é um fato devidamente consubstanciado, é um fato, são fatos devidamente comprovados. O jovem, quando ingressa, ninguém nasce mal, eu creio, e ninguém nasce bom, eu também creio. Então, primeira coisa, nós temos que entender e afastar essa dicotomia do bem e do mal. Esses policiais que fizeram com o Genivaldo, eu tenho certeza que eles têm uma concepção do que é ser bom, segundo critérios bem subjetivos. Então, nós temos que fugir dessa dicotomia que me parece que é um tanto manipulante, né? Há um processo de formação. É um processo de formação para que o policial seja assim, né? Que é um processo de formação de deformação. O jovem, ele é desconstruído no seu eu civil para a construção do eu militar, do guerreiro, do combatente. Há ritos de passagem. O processo de formação é um processo crivado pela virilidade, pela brutalidade, pela assimetria nas relações de poder, nas relações instrutor-instruendo. Os códigos de valores são outros. A subcultura que existe, também chama de currículo cultural, currículo oculto, ela propicia a transmissão de outros valores, são negativos, mas são outros valores que se traduzem em atos de brutalidade como esses. Esse é um dos aspectos que eu abordei na tese e que, infelizmente, encontram eco na realidade. Exato, e de alguma forma a gente viu pelas notas, né, da Polícia Rodoviária Federal em relação à atitude dos policiais, inicialmente falando que foi aí uma contenção normal, e depois parece que recuaram, né, já recuaram e não estão mais admitindo esse ato. Em relação a esses policiais, como é que você imagina o que deveria acontecer? Enfim, parece que, né, existem informações de que eles já foram afastados, mas a conduta, né, do comando da Polícia Rodoviária Federal em relação a esses 3 policiais, como é que você está analisando também, Adilson? Atenção, senhores da imprensa, não caiam em contos da sereia. O que é afastado? Eu saio da rua, o policial sai da rua e vai exercer exercício administrativo? Ou vão forçá-lo a sair de férias, entre aspas, sumir no terreno? Esses policiais deveriam ser presos em flagrante delito desde o ato que praticou, desde o momento que praticaram o ato. Não foram presos. Esses policiais, depois que veio a público o vídeo e teve toda uma repercussão, eles deveriam ter sido presos preventivamente em razão da mentira que foi elaborada por eles, pelo delegado da Polícia Civil, pelo comando da Polícia Rodoviária Federal, que montaram uma versão de uma tal resistência a uma ordem legítima. Ou seja,
A Polícia Rodoviária Federal, ela quer fazer a sociedade acreditar, mesmo assistindo o vídeo, que os policiais reagiram em legítima defesa e a morte foi uma fatalidade, ou seja, a morte foi culpa do Genivaldo. Novamente nós vemos a estratégia de culpar a vítima pela sua morte. Isso é muito típico. Então, Marilu, não espere nada. Porque o que acontece? Esses jovens, esses senhores deviam estar presos, né? Até mesmo porque eles soltos, eles podem ameaçar testemunhas. Há requisitos presentes para a decretação da prisão preventiva e ninguém fala nisso. E a imprensa não cobra do Ministério Público porque ele não fez nada. A imprensa não cobra do delegado de polícia que tomou conhecimento do fato e ouviu uma história sem pé nem cabeça e auferiu essa versão esdrúxula, uma ilegalidade que fez constar no boletim de ocorrência. O delegado é omisso. A Polícia Rodoviária Federal é omissa e concorreu para acobertamento desse crime a partir do momento que lança uma nota absurda, como foi aqui lançada. Por que isso? E por que ninguém questiona o comando? Por que quem lançou essa nota, o comando da Polícia Rodoviária Federal, não foi indiciado por prevaricação ou por abuso de autoridade ou outro crime? Eles praticaram crime. Então vem agora essa nota do afastamento, que é mais uma tática domingana que eu gosto, que é muito comum, Marilu, muito comum. Agora, Adilson, parece também que esses policiais rodoviários federais, durante essa sessão de tortura, eles teriam também falado a respeito das mortes dos policiais rodoviários federais, né, em Fortaleza. O caso quando esses policiais abordaram uma pessoa em situação de rua e essa pessoa pegou o revólver e matou esses 2 policiais. Enfim, e ele acabou citando isso. Muitos já estão imaginando, né, que pode ter sido também, né, uma das hipóteses, né, uma certa, entre aspas, vingança. Como é que você viu também? Isso, inclusive, foi citado pelo próprio presidente da República, né? O Bolsonaro, ele acabou falando, eu não sei se tem a ver, enfim, paira no ar também essa questão, né? Nesse momento em que foi torturado o Genivaldo também. Como é que você vê essa relação, né, que está sendo feita nesse momento também? Marilu, tudo é possível. Nós estamos assistindo... Olha, Marilu, a questão de um mês e pouco atrás, eu conversei com um colega da Polícia Rodoviária Federal, que ele é pesquisador. Ele falou, olha, desde que o Jair Bolsonaro assumiu, o ambiente na Polícia Rodoviária Federal mudou completamente. A atuação está mais bruta, mais viril. Eles acabaram com as estruturas de direitos humanos. Depois da reportagem que você falou, conferiu isso aí, até no currículo mexeram. Havia um órgão dentro da Polícia Federal, Rodoviária Federal, que tratava da questão dos direitos, foi extinto. Você percebe o uniforme da Polícia Rodoviária Federal, aquela bota que a gente chama no quartel de coturno, camuflado, aquela calça camuflada, é uma estética militar de guerra, que é o que o Jair Bolsonaro prega 24 horas por dia. Então, nós temos aí a consequência de uma doutrina de ação, uma consequência de uma militarização de uma instituição que não é militar. A Polícia Rodoviária Civil é uma instituição civil, mas ela é militarizada, ela foi militarizada. Todas as instituições presentes no artigo 144, em alguma medida, elas estão militarizadas, porque a militarização é resultado de uma doutrina de ação no combate à eliminação do inimigo. É isso que nós estamos falando, é isso que nós estamos vendo diuturnamente em prática no nosso país. E a questão também do método, né, de asfixiar prisioneiros em veículos, né, também foi bastante divulgado a respeito do que acontecia exatamente durante o nazismo. E também existe essa relação, Adilson, hoje com essas polícias, a atuação dessas polícias? Sim, embora você perguntar para os instrutores e se você investigar, eles não vão ter consciência de que eles praticam atos de cunho fascistas e nazistas. Alguns até têm, outros não, porque isso é ensinado de uma maneira subrepetícia, são valores que são transmitidos através de gerações. Então, nós temos aí uma continuidade de práticas havidas no governo durante o nazismo e também no stalinismo,
de asfixia, de técnicas desenvolvidas para eliminar pessoas ou grupo de pessoas tidas como indesejáveis e não merecedoras de vida. Só que agora com uma roupagem um pouco diferente, talvez, uma viatura de uma cor diferente, as pessoas com uma uniforme diferente, mas o ideal nazista, ele persiste em nossa sociedade. Nós temos presente, é uma discussão bem interessante, Marilu, a existência do direito penal do inimigo. Aquele que é considerado inimigo, não há garantias constitucionais, porque ele é inimigo. Então, para ele vale tudo. Inclusive enfiar no camburão de uma viatura, jogar uma bomba de gás para amansá-lo ou eliminá-lo. Então, nós temos a prática da expressão desse direito penal do inimigo dioturnamente, quando o devido processo legal não é seguido. Quando uma mãe procura o Ministério Público ou o Estado para investigar a execução do seu filho, ela tem como resposta o arquivamento desse processo, dessa ação penal. Então, Marilu, nós temos na nossa sociedade a continuidade de ideias nazistas, de ideias fascistas, que agora, com uma linha de ação e um discurso muito perigoso estimulado pelo senhor presidente da República, encontram campo fértil para florescer com mais vigor. Bom, Adilson, como você, só para terminar aqui, como é que você está vendo também agentes, né, da Polícia Rodoviária Federal agindo também em operações junto com a Polícia Militar? A gente teve aí a chacina da Vila Cruzeiro na semana passada também. Como é que você vê também a atuação da PRF junto com a Polícia Militar nessas operações, nessa chacina recente agora do Rio de Janeiro? Há tempos que eu venho alertando para a militarização das instituições de segurança pública e das instituições de controle da polícia, tal como Ministério Público e Poder Judiciário. Me parece que há 2 atos legais aí, 2 portarias ou 2 leis assinadas pelos respectivos ministros da Justiça, o Sérgio Moro e um outro. Me parece que é isso. Ampliando a atuação, o rol de atuação da Polícia Rodoviária Federal, que, entre aspas, permite dar o permissivo legal para ela atuar em ações de polícia ostensiva, em operações policiais, outras que além da fiscalização do trânsito e a segurança das rodovias federais. Eu considero isso um desvio de finalidade, eu considero isso mais uma expressão e uma comprovação da militarização das polícias, mais uma comprovação de transformar uma polícia numa tropa armada de ocupação de território. As consequências nós temos com Genivaldo e outros Genivaldos que virão. Portanto, esse é um tema muito fundamental, né? Muito importante para ser discutido também agora nessas eleições de outubro de 2022, né, Adilson? Qual que é o recado aí que você manda em relação também para se evitar fatos como esses que aconteceram com Genivaldo, enfim, chacina da Vila Cruzeiro, e a gente, como você falou, infelizmente não será a última, né? Mas enfim, qual que é o alerta que você deixa também à classe política? Programas de candidatos políticos, geralmente eles são genéricos e abstratos. Uns escrevem pouco, outros escrevem muito. Muitas palavras no papel, mas que não tocam em pontos sensíveis e não são viscerais naquilo que deve ser mudado. Essa é uma característica que permeia várias campanhas políticas. Então, nós temos que ficar atento aos programas relativos à segurança pública, à justiça, dos candidatos, digamos assim, à presidência, porque nós estamos falando de um órgão da União. Outra coisa, nós temos que incomodar quem fica omisso e fica muito bem, o Ministério Público. O Ministério Público, ele não age. Nós temos que cobrar do Ministério Público, nós temos que cutucar o Ministério Público, nós temos que falar, por que você não agiu? Por que você não prendeu? Por que você comprou essa ideia esdrúxula e quer passar para o resto da sociedade que essa que é a verdade? Então, nós temos que cobrar e dar evidência aos omissos. Nós temos que cobrar do judiciário o porquê que chancela o arquivamento de um processo, com claros sinais de extermínio, porque não há esse interesse em continuar uma ação criminal. Então, tem vários atores aí
que dormem em berço esplêndido, escondidinho, enquanto o foco fica nas polícias. Há outros atores sociais que ganham da sociedade através dos tributos que todos nós pagamos, que têm atuações definidas na Constituição e nas outras leis de organização, que não são cumpridos, não cumprem o seu dever. Né? Então nós temos que chamar a luz, trazer para o salão, iluminar essas outras omissões, para que nós comprovemos que tem uma cadeia que premia o crime e a impunidade. É isso, Marilu. E aí está um papel importantíssimo da imprensa, e aí vai a minha crítica. Hoje eu estou falando muito da imprensa. Imprensa livre é essencial para a democracia, mas uma imprensa que não seja acostumada com o sangue e com o ibope que uma notícia trágica dá. Uma imprensa que saiba captar nas entrelinhas a armação, para que evite que outros expoentes como o Genivaldo acontecem. Eu repito, a ocorrência do Genivaldo não aconteceu da noite para o dia. Foi um escalar contínuo de violência, que podem ter sido ignorados pela imprensa, por exemplo. Adilson, a gente agradece aqui muito a sua participação, muitíssimo obrigada, e até uma próxima oportunidade, Adilson. Obrigado, Marilu, Glauco e todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer imenso estar com vocês. Prazer é o nosso. Falamos aqui com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.